Olá, agora nós vamos falar sobre o baço e a vesícula biliar. Vamos começar pelo baço? Falando sobre o baço, ele é um órgão exclusivo dos seres vertebrados. Os seres invertebrados não possuem. Ele é um pequeno órgão do tipo glandular, possui tamanho de em média 12 centímetros para homens e 13 para as mulheres. Ele é o órgão mais sensível do corpo humano e está localizado na parte superior esquerda do abdômen, atrás do estômago, e é responsável por um trabalho de manutenção sanguínea com as chamadas polpas vermelhas e produção imunológica com as polpas brancas. É um órgão bem irrigado e possui em torno de 200 ml de sangue e compõe o sistema retículo endotelial. Há uma curiosidade que alguns profissionais da saúde relacionam ao baço, que é a dor de lado, também conhecido como a famosa pontada, uma dor aguda que geralmente aparece do lado esquerdo, abaixo das costelas, quando realizamos exercícios com um certo grau de intensidade e impacto. Popularmente, dizem que é porque estamos respirando errado durante o exercício, mas existem duas teorias. Uma delas relacionada diretamente com o tema que estamos falando aqui, é a fricção constante dos ligamentos do baço e do fígado por causa do impacto, gerando desgaste e essa dor. E a outra que não está diretamente ligada ao baço, mas é mais aceita, é que há espasmos no músculo diafragma devido à fadiga do músculo. Principalmente, esse desgaste ocorre em sua área de inserção, que é próxima ao lado esquerdo do corpo. Bom, então vou falar sobre a função do baço. Na nossa infância, o baço é responsável por produzir as células sanguíneas, né, do nosso corpo, e já na fase adulta ele faz parte do sistema imune do nosso corpo, né? Então ele funciona como um filtro, filtrando todas as células do sistema sanguíneo, as bactérias e outros produtos do sangue, né, passam por esse filtro e todas as substâncias que são anormais para o corpo, que não servem mais, envelheceram ou alteraram a sua forma, né? Os corpos estranhos não passam por esse filtro, né? Dentro do baço contém as células fagocitárias e essas células destroem essas substâncias anormais e então ele destrói e devolve para as células os produtos da composição dessas células que foram destruídas, né? Então, e esse produto final faz a formação de novas células, né, para o nosso corpo. O baço também é responsável na produção dos anticorpos para o nosso corpo, então ele ajuda na prevenção de infecções, né? Ele destrói também os glóbulos vermelhos e produz os glóbulos brancos para, para o nosso corpo. Ele é importante na produção de ferro, né? Ele reserva nutrientes, então, também para o nosso corpo. E, por último, o baço, ele armazena o sangue do nosso corpo, né? Então ali ele vai ter uma reserva, caso aconteça algum acidente, alguma coisa assim, né, com o nosso sistema imune, ele vai ter sangue armazenado ali para poder dar um apoio, caso aconteça alguma coisa. Olá, vou estar falando um pouco sobre os problemas que ocorrem no baço. Um dos problemas que ocorre no baço é a esplenomegalia, ou também é conhecida como aumento do baço. O aumento do baço, ou problema de baço aumentado, ele acontece devido a três razões. A primeira é o aumento da função do baço. O aumento da função do baço acontece devido a algumas doenças que sobrecarregam o sistema do baço, fazendo com que ele venha aumentar de tamanho. Eu vou falar as principais doenças que causam o aumento do baço: anemia perniciosa, lúpus, anemias hemolíticas e neutropenias imune.
Existem também alguns problemas que ocorrem no fígado que causam o problema de baço aumentado, como cirrose, obstruções das veias hepáticas e insuficiência cardíaca. E também doenças que causam infiltração são um dos motivos que causam o problema de baço aumentado, como amiloidose, leucemias, linfomas, cistos ou tumores. O segundo problema que ocorre no baço é a ruptura do baço. O baço está numa região muito bem protegida no nosso corpo, porém ainda é muito sensível, podendo vir sofrer algumas lesões ou até mesmo estar se rompendo. Alguns dos motivos que causam a ruptura do baço é acidente automobilístico, fraturas na costela ou até mesmo esportes de artes marciais como boxe e Muay Thai, que são esses esportes, eles priorizam muito a região do baço por ela ser muito sensível. Alguns atletas relatam que preferem levar um soco no rosto do que levar um soco no baço, devido a dor ser tão forte. Alguns dos sintomas que podem indicar a ruptura do baço são dor do lado esquerdo, da parte superior do abdômen com sensibilidade ao toque, tonturas, aumento do ritmo cardíaco devido à hemorragia intraperitoneal, palidez ou enjoo. A ruptura do baço é um caso de emergência médica, porque pode provocar uma hemorragia muito grave, sendo necessária uma avaliação ou tratamento imediato. O tratamento que é utilizado para os problemas do baço depende da causa que está na origem da dor, sendo necessário um diagnóstico prévio para identificar. Pode ser necessário recorrer a antibióticos caso se trate de uma infecção, quimioterapia ou radioterapia caso se trate de câncer, e dependendo da severidade do problema, pode mesmo ser necessário remover o baço. A remoção do baço é conhecida também como esplenectomia. Consiste numa cirurgia em que realiza a retirada total ou parcial do baço. Essa cirurgia é indicada em casos de doenças no sangue como câncer, ruptura do baço, esferocitose, anemia falciforme, abscesso esplênico, anemia hemolítica autoimune. E quem retira o baço, ele fica um pouco mais debilitado com as suas funções autoimune. Como o baço ele é um órgão auxiliador no nosso sistema imune, então a pessoa acaba perdendo um pouco da capacidade do sistema imune. Porém, ela pode ainda ter uma vida completamente saudável, desde que tome as medidas necessárias para que não venha ter problemas futuros. E aí, pessoal, agora nós vamos estar mostrando para vocês um pouco sobre a vesícula biliar e também sobre a bile. Falando rápido, às vezes parece que é a mesma coisa, dá um pouco de confusão, mas não são. A vesícula biliar é um órgão muscular que está localizado próximo ao fígado e atua no sistema digestório. Sua principal função é armazenar a bile, que é produzida pelo fígado. Ela auxilia na digestão, no processo de dissolução e aproveitamento da gordura ingerida, estimulando a secreção de colecistoctinina, uma palavra trava-língua aí, e também neutralizando os ácidos até chegar ao intestino, ok? A anatomia da vesícula biliar é da seguinte forma: apresenta um formato semelhante a uma pera, podendo medir entre 7 a 10 centímetros de comprimento. Apresenta cor verde escuro devido à bile, que ela armazena aproximadamente 50 ml. Seus principais componentes são água, bicarbonato de sódio, sais biliares, pigmentos, gorduras, sais inorgânicos e colesterol. A vesícula biliar
está conectada ao fígado e ao duodeno pelo trato biliar, apresentando ainda ductos hepáticos, direito e esquerdo, cístico e colédoco. A bile produzida pelo fígado percorre o ducto hepático, passa pelo intestino e se encontra com o ducto cístico, oriundo da vesícula biliar, ok? O encontro desses dois ductos forma o ducto colédoco. No duodeno, quando o bolo alimentar chega, é provocado um estímulo na vesícula biliar, que se contrai e libera a bile, facilitando a digestão. Beleza? Já em relação à bile, nós também podemos chamar de bilis, fel ou suco biliar, que é um fluido produzido pelo fígado, que produz cerca de 1 litro de bile por dia e é armazenado na vesícula biliar, com capacidade de armazenar de 20 a 50 ml de bile. E atua na esmusificação de gorduras, ou seja, transformar a molécula de gordura em partes menores chamadas micelas, facilitando a ação da lipase pancreática, que é uma enzima produzida pelo pâncreas, pois aumenta a superfície de contato gordura-enzima. Ok? A bile é caracterizada por ser alcalina e amarga, sendo 85% água, 10% bicarbonato de sódio e outros sais biliares, nos quais seriam 3% pigmentos, 1% gordura e 0,7% sais inorgânicos e 0,3% colesterol. O principal ácido que compõe a bile é o ácido clorídrico. Porém, ela inclui outros tipos de ácidos, com o objetivo de digerir os diferentes tipos de lipídios, gorduras. Os ácidos biliares de animais podem ser usados para remover manchas de roupas. Beleza? A trajetória funciona assim. A bile é produzida pelo fígado e é armazenada pela vesícula biliar. Ao ser produzida, segue pelos ductos biliares, passa à vesícula, indo ao intestino, onde emulsiona as gorduras, fazendo com que o pequeno tamanho das partículas lipídicas formadas aumente a área superficial, exposta à ação da lipase pancreática. Sua coloração geralmente é amarela, apresentando uma tonalidade esverdeada. 95% dos sais produzidos pela bile são reabsorvidos e reutilizados. Uma observação é que quando é ingerido alimento gorduroso, a vesícula se contrai para expelir seu conteúdo. Se ocorrer alguma obstrução no ducto, tumor, cisto ou cálculo biliar, a bile fica retida no fígado. Caso não seja tratado, ocorre um extravasamento retroativo, que deixa a tonalidade da pele amarelada e altera também a coloração normal das fezes, que ficarão mais claras. Beleza? Olá pessoal, eu vou estar explicando agora o fluxo da bile. Ela é produzida no fígado por hepatócitos e é armazenada na vesícula e posteriormente é lançada no duodeno para emulsificar as gorduras no ducto cístico. Quando o alimento passa do estômago para o duodeno, as paredes do duodeno é liberado um hormônio chamado secretina. E ele avisa que tem alimento no duodeno. E assim percorre o fluxo da bile até o duodeno para ajudar a emulsificar a gordura.
E explicando agora melhor os ductos que contém o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo. Juntando esses dois ductos, forma o ducto hepático comum. Continuando nesse mesmo ducto, um pouco mais para baixo, contém o ducto cístico, que é o mais próximo da vesícula. O ducto cístico, ele é de ambas as vias, melhor. Tanto ele leva a bile que sai do fígado e também transporta, que nem como eu já expliquei, quando chega alimento no duodeno, ela volta pelo esse ducto cístico à bile e passa pelo ducto colédoco, chegando no duodeno, tem a liberação do hormônio secretina. E assim é o fluxo da bile. Espero que tenha ajudado. Como surgem as pedras na vesícula ou cálculo biliar? A bile se torna mais espessa sem solidificar. O que seria isso? Que ela fica maior, fica mais grossa, sem ficar dura, com desequilíbrio entre a quantidade de água ingerida e a substância presente na bile. Temos o aumento de algumas substâncias, como o colesterol e os seus pigmentos. Suas principais causas são alimentações ricas em carboidratos e gordura, pouca ingestão de fibra e a falta de água também, que a gente acaba ingerindo menos. Também temos um estágio que chamamos de lama biliar. O que seria isso? É um estágio antes da formação da pedra, que ela também é uma bile bem espessa e gelatinosa, só que ela não causa nenhum sintoma. Às vezes nem sabemos que ela está lá. É comum bastante em mulheres grávidas por causa de hormônios que elas acabam produzindo. Para prevenir o cálculo biliar, devemos manter uma dieta rica e balanceada, contendo bastante fibras, ingerindo bastante água e também fazendo atividade física. Mas também podemos evitar isso. Caso não tenha como evitar, podemos fazer tratamento com um remédio que ele fará a diminuição da pedra até acabar diluindo e saindo fora do corpo. Caso isso não aconteça, aí teria que entrar para cirurgia. Estou comentando algumas curiosidades também que eu achei bem bacana e vale lembrar aqui. Por que vomitamos a bile? Você sabe que vomitou a bile porque é uma cor amarelada e esverdeada que deixa um gosto muito amargo na boca. Há uma série de razões pelas quais você pode vomitar a bilis, mas geralmente é porque não há mais nada em seu estômago para vomitar. No entanto, vomitar a bile pode não ser um sinal de um problema de saúde grave, como uma obstrução intestinal. É muito comum que mulheres grávidas vomitem a bile porque episódios frequentes de vômito esvaziam o estômago. Um bloqueio ou obstrução intestinal pode impedir a entrada de alimentos no intestino delgado e fazer com que você vomite a bile amarela e esverdeada.